Bem-vindas a todas, bem-vindas aqui à Masterclass A Melhor Versão. E na Masterclass de hoje vamos falar aqui de diversas questões essenciais para conseguirmos estar num processo sustentável, num processo que vai levar aqui ao objetivo que cada uma gostaria de atingir. E é muito importante ao longo deste processo que se desenvolva o mindset necessário para se ter sucesso. E a verdade é que este mindset, ele não vem primeiro, o mindset vai sendo construído ao longo da jornada. Nós temos que passar à ação, temos que começar a mudar o nosso comportamento e nesta mudança vão aparecendo algumas dificuldades, vão aparecendo também determinadas crenças. E o que vai acontecer, está aqui a situação a entrar, e aquilo que vai acontecer é que durante o processo esta mudança vai ocorrer. E é normal durante o processo que hajam determinados erros, é normal que hajam determinadas informações, faz com que façam as coisas da forma errada, e é normal, não deveria de ser, mas é normal muitas vezes entrarem no ginásio, chegarem ao ginásio e não terem o suporte necessário, ou porque não têm um treino eficiente, ou porque não têm as dúvidas esclarecidas, e muitas vezes acabam-se por se sentir perdidas no meio do ginásio sem saber aquilo que deveriam de fazer ou estar a fazer e terem consciência tranquila que aquilo que estão a fazer vai levar a um determinado resultado. E por isso é que é importante todo o processo estar estruturado de acordo com o teu contexto, de acordo com o teu objetivo. Porque o contexto de cada uma de vocês, mesmo de quem está aqui na Masterclass, tem um contexto diferente, tem um trabalho diferente, tem um dia-a-dia diferente e isso acaba por ter uma influência que pode ser positiva, pode ser negativa no processo que se quer implementar. Por isso o mesmo tem que estar sempre estruturado de acordo com o contexto e não o contrário. Não és tu que tens que te adaptar ao processo. Tem sim que existir um compromisso, tem que sim que existir a adoção de novos comportamentos, e lá está, tem que existir essa vontade, essa determinação para fazer. Mas, no entanto, um exemplo, se não estás a treinar, se não estás a fazer nada, não vais passar para um contexto em que vais estar a treinar 7 vezes por semana. Iniciar aqui um bocadinho com a minha história. Nesta parte, tanto da minha história como da história da Adriana, aquilo que eu quero que vocês retirem é uma pequena introspeção e uma pequena reflexão sobre o vosso comportamento atual, sobre aquilo que vocês estão a tentar fazer, sobre aquilo que vocês querem também conquistar. Começo. Eu comecei aqui a treinar ou a fazer exercícios quando tinha 12 anos, quando fomos ao pediatra e ele disse que eu estava a ficar marreco e que precisava de fazer flexões para desenvolver os músculos das costas, porque eu tinha muitas dores nas costas, também tive um crescimento muito acelerado e era um pouco hipocondríaco. E era hipocondríaco porque a minha mãe, quando teve diversos problemas com a morte do pai dela e então acabou por passar determinados medos para mim. E eu só tive consciência disto bem mais velho. E então eu era uma criança que tinha muitos medos, medos de ficar doente, medos de determinadas doenças. Então tudo aquilo que o médico dizia para mim era sagrado. Se o médico dissesse-me que para viver mais 10 anos eu tinha que me atirar de uma ponte, eu ia me atirar de uma ponte. Então o que é que aconteceu? O médico disse que eu tinha que começar a fazer flexões e esta foi uma das minhas primeiras relações com o exercício físico. Aos 12 anos comecei a fazer flexões. Nesta altura também já fazia desporto, fazia basquetebol e toda a educação desportiva acabou por trazer aqui um desenvolvimento dentro desta parte da superação, do querer mais, do melhorar, da importância de treinar. E também aqui neste período entre os 12 e os 16 anos, em que também acabei por sofrer bullying na escola, o facto de fazer exercício, o facto de começar a ficar mais forte ao longo do tempo também acabou por ser aqui uma proteção contra esta questão. Porquê? Porque comecei a ficar maior, cresci para cima, cresci também um bocadinho a nível muscular e isso dava uma aparência diferente e isso fez com que deixasse também de sofrer bullying.
E aos 16 anos eu entrei no ginásio. Aos 16 anos também já gostava muito de estudar, já estudava sobre psicologia, sobre nutrição e sobre como é que o exercício físico acabava por potenciar aqui o rendimento a nível desportivo. E foi assim que eu decidi ir então para a Faculdade de Desporto, onde tirei a minha licenciatura e depois iniciei no mundo do futebol. Eu não comecei no mundo do fitness, eu comecei no mundo do futebol a nível de preparação física e depois fui desenvolvendo os meus projetos ao lado aqui deste mundo e nesses projetos sim entrei em contacto aqui com o treino para mulheres, entrei em contacto aqui também com essa realidade, é uma realidade. Muitas mulheres acabam por ser influenciadas negativamente, muitas vezes, pelo mundo do fitness, muitas vezes com metas irrealistas, muitas vezes com dietas extremistas que não vão gerar qualquer tipo de sustentabilidade ao longo do tempo e por isso não conseguem manter os resultados. Muitas mulheres que day treinos tinham medo de comer hidratos de carbono, achavam que se comessem hidratos de carbono que iam engordar, tinham medo de treinar com cargas, não achavam que iam ficar como um homem se colocassem cargas nos exercícios. E então comecei também a estar em contato com esta realidade. Em simultâneo, fui também aprofundando os meus estudos a nível da nutrição e a nível da área comportamental. E porquê é que eu comecei a estudar muito a área comportamental? Porque eu tive uma introspeção, ou seja, há uma altura na nossa vida em que às vezes temos ali uns pequenos cliques, em que às vezes pensamos, eu tenho que mudar isto. E numa introspeção que eu acabei por ter, porque eu venho de famílias e vocês agora veem-me a comer no Instagram, veem as nossas postagens sobre comida e acaba por ser tudo muito controlado. E vocês podem achar que foi sempre assim, mas não foi sempre assim. Eu era daquelas pessoas que ao fim de semana acabava por comer este mundo e o outro, fosse por convívios uh, sociais, fosse por convívios familiares. Eu venho de uma família típica de sentarmos à mesa à 1 da tarde e sairmos da mesa às 21 da noite. E era de tal forma que iniciávamos nas entradas, e quando digo iniciar nas entradas, era, por exemplo, comer metade de um queijo e 1 quilo de pão, e depois o prato principal, 2, 3 pratos de comida, e ainda tínhamos sobremesas. E era esse ponto. E chegou a determinada altura em que eu pensei: se eu quiser atingir a minha melhor versão, se eu quiser atingir aqui um novo patamar, eu não posso continuar com este comportamento. E em determinada altura, quando esses pensamentos começaram a circular na minha mente, e eu olhei uma vez para a comida que estava a comer e pensei assim: eu não tenho controle sobre aquilo que estou a comer. E aí deu o clique, que tinha que mudar aquilo, que tinha que arranjar forma de conseguir ultrapassar aquela situação, porque eu não queria deixar de estar com a minha família, como é óbvio. Um dos grandes valores para mim e para a Adriana é a nossa família, e por isso é que passamos todas as semanas tempo com eles e sabemos que esses momentos são importantes. Então eu tive que mudar e comecei a estudar muito sobre o comportamento, aqui sobre a aprendizagem, sobre a memória, sobre determinados gatilhos, sobre como é que o comportamento, a aprendizagem ocorre ao longo do tempo e comecei a perceber que muito do meu comportamento alimentar estava relacionado com a minha infância, com a forma como fui criado, com o exemplo dos meus pais, com, neste caso, o reforço da minha avó. Vocês, para terem uma ideia, quando eu era na minha pré-adolescência, nem sequer era assim, adolescente, eu era capaz de comer um tacho cheio de massa, era meio quilo de massa e 3 costeletas, por exemplo, e aquilo para a minha avó era uma alegria ver-me a comer. E, e comecei a fazer aqui essa reflexão, comecei a perceber também quais é que foram os reforçadores ao longo do tempo, por exemplo, quando cheguei à adolescência e quando tínhamos os convívios com a malta da escola, a malta achava muita graça eu ser magro e comer por 3 ou 4 pessoas. A realidade é que depois também ninguém via a quantidade de treino que eu realizava. E ao fazer essa introspeção, ao estudar, o conhecimento é muito importante para conseguirmos mudar, e isto é real, porque muitas vezes achamos que
só há aquela forma de fazer as coisas, quando não temos conhecimento de outras. Mesma forma, vocês chegam ao ginásio e se vocês não tiverem conhecimento de outra realidade sobre aquilo que podem fazer no ginásio para terem resultado, vocês vão achar que estão a fazer bem, vão achar que aquilo que estão a fazer é o mais correto. E se não tiverem esta consciência, se não refletirem, se não procurarem em saber mais, se não procurarem em novas formas para conseguirem ter o resultado que gostariam de ter, vocês vão achar que vão estar a fazer tudo certo. E isso aconteceu, como é óbvio, durante muito tempo na minha jornada, mas, como eu costumo dizer, o importante e para atingirmos a nossa melhor versão é estarmos constantemente a aprender, constantemente a fazer melhor e sermos melhor hoje do que ontem e sermos melhor amanhã do que hoje. E o meu compromisso com todas as minhas alunas, com todas as minhas seguidoras, é fornecer aqui, principalmente para as seguidoras, é fornecer aqui informação de qualidade, é fornecer aqui conteúdo para que vocês possam perceber, seja na teoria, seja na prática, aquilo que vocês podem fazer no ginásio para conseguirem ter resultado. E aqui com as minhas alunas, com as minhas queridas alunas, o meu compromisso é total, a minha dedicação é total. Todos os anos criamos ferramentas novas para que haja uma maior adesão em relação ao processo, que haja uma maior facilidade. E atenção, não quer dizer que o processo vai ser fácil, mas o processo também não tem que ser super doloroso ou super difícil. O processo tem que ser, lá está, bem estruturado e de forma individual, para que seja fácil de seguir, é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário compromisso, mas que não seja algo ou uma tarefa herculeana. E dentro do acompanhamento acabamos por fornecer aqui diversas ferramentas e fornecer aqui um suporte que acaba por ser necessário para que haja essa adesão, para que haja o sucesso e para que haja, sobretudo aqui, uma mudança comportamental e que as pessoas, neste caso que as mulheres, se sintam-se bem com aquilo que estão a fazer diariamente e que sintam-se bem a atingir a sua melhor versão. É normal, alunas que sentem-se perdidas no ginásio, que não estão a treinar da melhor forma, entrarem no acompanhamento e ao final de 3, 4 meses terem melhores resultados que aquilo que tiveram em um ano, em 2 anos. Porquê? Porque muitas vezes estavam em processos que não se sentiam satisfeitas, não se sentiam bem com aquilo que estavam a fazer, não se sentiam-se perdidas e sem saber se o que estavam a fazer era o mais indicado, e quando passam para o acompanhamento, em que começam a ter um processo estruturado de acordo com o contexto, com a disponibilidade, tudo fica diferente, determinadas dúvidas acabam por não serem dúvidas porque são esclarecidas e traz aqui uma maior consciência ao processo. E falar aqui um bocadinho da história da Adriana, para quem acha ou para quem vê agora a Adriana, é fácil achar que tudo foi fácil, que não houve determinadas dificuldades ou que ela tem sorte. E a realidade é que, como todas vocês, esta é a realidade, como todas vocês, a Adriana teve a sua jornada, a Adriana passou pelas suas dificuldades e muitas dificuldades acabam por ser idênticas àquelas que vocês passam quando entram no ginásio, mas vamos começar aqui pelo início, aqui pela adolescência, em que a Adriana sentia que não estava contente com o seu corpo, não estava contente porque tinha as pernas demasiado finas. Muitas vezes acabava, quando ia às compras, ela via determinadas influenciadoras, já no outro dia teve-me a contar esta história, que era a Isabela Henriques, se não estou em erro, acho que era assim o nome dela, e que ela acabava por segui-la nas redes sociais e achava que a roupa ficava bem àquela influenciadora e às vezes experimentava aquele tipo de roupa e, e sentia-se mal porque nela a roupa não ficava daquela forma. Então muitas vezes, de forma a proteger-se, aquilo que ela fazia era comprar calças mais largas, por exemplo, para esconder as pernas finas. E foi algo que a incomodou e que na altura incomodava bastante e que acabou também por trabalhar nisso. Ela mandou-me uma mensagem a dizer que não é Isabel Henriques, que é Raquel Henriques, bem parecia que estava-me aqui a enganar no nome, não sou muito bom a decorar
a decorar aqui o nome de influenciadoras. Se algum dos exemplos vocês se identificarem, se vocês querem partilhar também algumas histórias, sintam-se à vontade em partilhar aqui no chat, depois aqui, antes de entrarmos nas histórias das alunas, quem quiser partilhar, se identificarem-se com alguma situação da nossa adolescência, fase adulta, é normal identificarmos, é normal. Não somos as únicas pessoas no mundo em que temos dificuldades singulares, não. Os processos são idênticos, acabamos por ter dificuldades que acabam por ser comuns, acabamos por ter aqui alguns traumas, por assim dizendo, que acabam por influenciar a nossa jornada e às vezes com os exemplos positivos nós conseguimos ganhar forças para ultrapassar os mesmos e para ir à ação. Como eu tinha dito, na minha jornada houve ali um clique para eu mudar, principalmente aquela questão relacionada com o comportamento alimentar. E para a Adriana, antes de entrar aqui nas outras dores dela, ela teve um clique para entrar no ginásio quando o tio dela morreu. E ainda hoje falámos sobre isso, no último ano de vida do tio, em que o tio morreu num acidente de bicicleta. E no último ano dele ele teve muitas experiências, fez coisas que nunca tinha feito antes e que queria experimentar e acabou por fazer. E depois isso deu-lhe ali o clique do que é que eu estou à espera que aconteça. O que é que eu estou à espera para começar? O que é que eu estou à espera para fazer uma coisa que eu até gosto? Ela já treinava em casa, ela já seguia alguns treinos do YouTube, já seguia ali as influencers e, e pensou, ok, acho que é esta a hora. E começou, foi primeiro para as aulas de grupo, antes de ter entrado na musculação. Nas aulas de grupo conseguiu ter algum resultado, porque ela sempre foi uma mulher esforçada, sempre foi uma mulher que queria, que era dedicada, então mesmo nas aulas de grupo ela já acabava por colocar mais peso do que as outras mulheres e acabou por ver ali alguns resultados, principalmente a nível da melhoria da composição corporal e na hipertrofia das coxas. E ela depois, ao final de algum tempo, teve ali uma estagnação e começou a perceber, ok, se eu quero mais, eu tenho que ir para a sala de musculação, eu tenho que ir para o sítio certo. E, no meio disto tudo, e já a gostar mais das suas pernas e mais orgulhosa com as suas pernas, acabava por ter aqui uma grande dor, que era a celulite. Só para terem uma ideia, quando nos conhecemos, a Adriana ainda tinha bastante celulite e ela, era uma coisa que a incomodava bastante, que ela na altura até chegou a comentar comigo. Só para vocês terem uma ideia, porque às vezes não estamos no contexto perfeito e ela não estava no contexto perfeito, ela não tinha apoio, ela foi criticada até pelos próprios pais, acabou por ser criticada por passar demasiado tempo no ginásio, por se priorizar daquela forma, diziam que ela nunca iria conseguir encontrar um homem, nunca conseguia, não ia conseguir ter uma vida assim se passasse tanto tempo no ginásio. Mesmo em relação a outras mulheres, muitas acabavam por criticar, ou porque tinha braços de homem, ou porque tinha posto silicone no rabo, ou porque tinha tomado esteroides anabolizantes, tudo excepto esforço, dedicação, fazer as coisas. E lá está, mesmo na jornada dela, quando ela iniciou ali na musculação, ela acabava por ter. Passou tudo aquilo que nós acabamos por descrever no nosso Instagram. Aqueles treinos com pausas de 30 segundos, com excesso de exercícios, ela passou por isso. Fazia pausas de 30, tentava fazer o exercício, já não conseguia progredir nas cargas e ela tinha uma grande dor. Ela não sentia o glúteo no treino. Por mais incrível que isto possa parecer, a Adriana não sentia o glúteo no treino. E as primeiras vezes que ela começou a sentir o glúteo no treino foi quando começou a treinar comigo. Quando começámos a fazer os exercícios de alongamento e de mobilidade, que toda a gente diz que não é preciso, que musculação apenas chega. Ela não sentia o glúteo e houve até determinados PTs que acabaram por lhe dizer, instrutores de sala de musculação, depois também há estas pérolas, por assim dizendo,
que disse que ela não conseguia sentir o glúteo porque tinha o glúteo demasiado desenvolvido em relação ao resto dos membros inferiores. E a única coisa que ela acabava por ter a mais até era gordura no rabo, neste caso, no rabo por cima dos glúteos, que acabava por dar a sensação que tinha muita massa muscular, mas não conseguiu foi desenvolver o glúteo da mesma forma que desenvolveu o quadríceps. E tinha essa dor e também trabalhámos sobre isso. Houve há cerca de um mês, não sei se vocês acabaram por ver, partilhámos aqui também a evolução da Adriana e até vou aproveitar para partilhar amanhã outra vez nas histórias, aqui um bocadinho da história dela, da transformação dela, para também vocês perceberem as coisas que estou a dizer agora e para identificarem a evolução. Mas não foi em 6 meses, não foi em 8 meses, são 4 anos de trabalho juntos, são 4 anos de forma consciente, de forma funcional e sustentável. Isto é que é muito importante, porque era possível ter essa evolução mais rápido. Sim, era possível ter essa evolução mais rápido. Mas até que ponto é que iria existir sustentabilidade? Até que ponto é que iríamos conseguir atingir determinada evolução e manter os resultados? Muito provavelmente, se fôssemos assim muito extremistas, não iríamos conseguir manter. E a prova disso, e vocês podem não estar conscientes que isto aconteça, que é normal, é que existem muitos participantes no mundo fitness que acabam por fazer competições, que acabam por passar por muitos processos extremistas que atingem ali uma determinada forma num período, é algo momentâneo, e depois o resto do ano, ou depois de competirem 3, 4, 5 vezes e fartarem-se da competição, porque também não é algo saudável, aquilo que acontece é que nunca mais voltam a uma forma como a Adriana tem, por exemplo. Então, do que é que vale apressarmos as coisas? Do que é que vale atingir um resultado mais rápido? O que é que vale isso se depois não conseguimos manter? E já entrei aqui no meio da jornada, aqui um bocadinho da nossa história. Deixar aqui um dado, uma particularidade interessante, só para vocês perceberem aqui o nosso compromisso e também aqui o tipo de pessoa que ela acaba por ser e o tipo de pessoa que eu acabo por ser. Nós, quando nos conhecemos, quando estávamos a conhecer, houve ali um dia em que acabámos por ir ao Mac, porque já era tarde, já era tipo 2 da manhã, não estava mais nada aberto. E nós fizemos uma promessa um ao outro, que só voltaríamos a comer no McDonald's passado 5 anos. E a realidade é que ainda não se passou os 5 anos, os 5 anos vão se passar no final deste ano e nunca mais fomos ao McDonald's. E este é o tipo de compromisso que muitas vezes acaba por não ser feito, porque as pessoas têm medo de se comprometerem, têm medo de fazer aquilo que tem de ser feito para atingir determinado objetivo. E a Adriana é assim. A Adriana é daquelas mulheres que, se quer atingir determinado objetivo, ela vai fazer aquilo que tem de ser feito. Vocês, para terem uma ideia, a Adriana acabou por ter aqui uma forte influência da parte da família para mudar os seus hábitos a nível alimentar, principalmente porque teve familiares que acabaram por falecer devido a cancro, a avó e a tia. E neste período ela aboliu tudo o que era fritos, aboliu a comida processada e aquilo que ela acabava por comer de vez em quando, principalmente quando estava na altura da menstruação, era um croissant do Lidl. E depois ia comer fruta para compensar. Mas isso foi outra altura, antes dela ter o conhecimento que tem hoje. E só para vocês perceberem o gatilho que aqui foi para ela ter determinadas mudanças. A Adriana não come batatas fritas, a Adriana não come fast food, a Adriana não come comida processada e a Adriana come aquilo que gosta todos os dias. E ela tem uma maior liberdade alimentar atualmente que aquilo que tinha antes quando tinha esse tipo de hábito. E mesmo quando mudou os hábitos, e ela não conseguia perder a saúde porque acabava por ter aqui uma má distribuição dos macronutrientes, acabava por ingerir aqui uma maior quantidade de gordura que aquela que devia estar a ingerir e acabava por também ingerir muita proteína. E estava a fazer as coisas da forma errada. Quando nos conhecemos, passámos a fazer as coisas de forma diferente, passámos também a trabalhar juntos, principalmente quando fomos viver juntos, passei a cuidar mais da confecção
da alimentação dela, porque antes acabava por ser a mãe que fazia grande parte das confecções e acabava por ter, por exemplo, muito azeite na comida. Atenção, o azeite é um alimento benéfico, é um alimento que deve estar na nossa dieta, mas em quantidades adequadas. É rico em polifenóis, que acabam por ser bastante importantes para o bom funcionamento do nosso organismo e também para a nossa saúde cardiovascular. No entanto, quando exageramos na dose e quando acabamos por estar a ingerir mais calorias e mais quantidade de gorduras que aquela que devíamos estar a ingerir, acabamos por não ter o efeito pretendido. E quando quando viemos viver juntos, neste caso, na casa que estamos atualmente, comecei a tratar aqui mais da alimentação dela e ela também começou aqui a escalar os seus resultados. Mas é importante vocês perceberem isto, a determinação que ela sempre teve, perceberem aqui também os cliques que nós tivemos, falando da minha história, da história da Adriana, que fizeram mudar, que fizeram refletir, que fizeram procurar mais. E é importante vocês pensarem e refletirem um pouco na vossa história, refletirem um pouco naquilo que vocês querem e refletir. E já vamos entrar aqui também na parte do mindset para vos ensinar a fazer essa reflexão. Antes de entrarmos aqui na parte do mindset, ao longo destes últimos anos, presencialmente são mais de 6, online já conto com mais de 3 anos, e trabalhar com diversas alunas, centenas de mulheres. Podemos agrupar, por assim dizer, categorizar aqui 3 grupos de mulheres, 3 grandes grupos de mulheres. São mulheres que acabam por ter excesso de peso e querem perder peso, são mulheres que são falsas magras e que querem perder o resto da gordura e não querem ficar muito grandes, e isso acaba por estar a prejudicar o objetivo que querem atingir. Tem aqui determinadas crenças que acabam por influenciar negativamente o processo, e temos mulheres que já treinam, já fazem musculação e que acabam por ter aqui um desequilíbrio no desenvolvimento a nível neste caso, da parte anterior do corpo, ou seja, dos quadríceps, em relação aos posteriores, em relação ao glúteo, porque estão a fazer treinos mal estruturados com maior volume para quadríceps. E vou trazer aqui com exemplos de alunas, principalmente mulheres que têm excesso de peso, querem perder peso, que é esse o objetivo. Muitas vezes estão preocupadas com o número da balança, de forma excessiva, querem que a balança deixe demasiado rápido, têm uma maior probabilidade em entrarem em processos extremistas, têm uma maior preponderância para fazerem cardio, para dedicarem mais horas a cardio. Vou trazer aqui o exemplo de 2 alunas e como é importante aqui a mudança comportamental, a mudança do mindset. A primeira aluna que já tivemos aqui uma perda de 15 quilos, aqui a primeira da imagem, que acaba por não estar atualizada. Nesta altura aqui tínhamos uma perda de 10 quilos, atualmente vamos com 15 quilos perdido, mas é um trabalho já de 1 ano e tal. E é um trabalho que ainda no outro dia tive com ela em chamada, e isto é importante, retirar o melhor e fazer estas reflexões. Foi o quê? Ao longo do ano, a grande mudança que ela teve acabou por ser no comportamento alimentar, ela acabou por confidenciar que houve determinadas alturas em que antes do acompanhamento acabava por lidar através da comida e que atualmente já não faz isso. Que antes do acompanhamento acabava-se por culpabilizar em diversas situações quando acabava por extrapolar ou perder o comportamento, e atualmente não perde o controle, não extrapola, e quando come coisas fora da dieta acaba-se por não culpabilizar e voltar à dieta. Mudou a mentalidade, antes era o 8 ou 80, perdido por 100, perdido por 1000. E ela acabou por mudar essa mentalidade, e o peso que perdeu atualmente, houve aqui um mês que não conseguiu treinar, mas conseguiu manter a perda de peso, algo que ela nunca tinha conseguido em outras dietas que tinha experimentado, em outros processos que tinha passado, perdia peso, depois voltava a ganhar o peso todo. E aquilo que eu costumo dizer às minhas alunas é: o tempo vai passar independentemente do que acontecer.
independentemente da pressa ou não pressa que tenhamos. Um ano vai passar. Como é que queres estar daqui a um ano? Não interessa se tu perdes 20 quilos em 4 meses. Se daqui a um ano tiveres o mesmo peso de hoje ou mais peso que hoje, não valeu a pena. E é isso que é preciso perceber, principalmente neste grupo de mulheres que querem perder peso, que acabam por entrar muitas vezes aqui num ciclo vicioso de processos extremistas e perdem peso, ganham peso, perdem peso, ganham peso, cada vez ganham mais peso que aquele que tinham antes daquela dieta, cada vez fica mais difícil perder peso e ao longo dos anos isto acaba por ser muito prejudicial para o metabolismo, para a saúde e até mesmo para a consistência e adesão que é preciso ter. E neste processo, atenção, é preciso respeitar o tempo. É preciso respeitarmos a nós próprios. E eu fico extremamente satisfeito quando essa aluna disse, foi das primeiras vezes, foi a primeira vez que eu tive aquela sensação de eu não consegui treinar, tive um mês sem treinar, mas eu consegui, eu provei a mim próprio que eu consegui manter o peso perdido. Foi a primeira vez que isto aconteceu e eu consegui. E esta sensação de conseguirmos fazer algo que antes não tivemos sucesso é indescritível. É aumentar o nível de confiança que a pessoa tem perante o seu comportamento. Aqui no exemplo de baixo, o exemplo da Inês, temos também um carrossel com a história da Inês, que também já teve aqui uma bela perda de peso e uma bela recomposição corporal. Aqui só temos a imagem de frente, mas atualmente as fotos, tanto a nível de costas, nota-se uma diferença brutal também no desenvolvimento a nível do glúteo. Quando a Inês entrou no acompanhamento, ela tinha uma grande dor. Ela já não sabia o que é que havia de fazer a nível da alimentação. A Inês já treinava e eu quando vi aquilo que ela fazia a nível dos treinos, quando eu vi aquilo que ela era capaz de fazer, porque ela já tinha um desenvolvimento a nível dos níveis de força muito bom, e eu disse, Inês, daqui a um ano tu vais ter uma transformação incrível. Se tu respeitares a alimentação, se tu respeitares aquilo que vamos estruturar para ti, e em relação ao treino ainda vais evoluir, mas tu já estás no nível, daqui a um ano vais ter uma transformação incrível. E assim foi. E, só para terem uma ideia, um dos grandes diferenciais para o processo da Inês foi a questão de pesar a comida. Porque a Inês começou a ter uma maior consciência da quantidade de comida que comia antes, começou a ter uma maior consciência que quando comia pizzas às quartas-feiras, porque na altura ela estava no emprego que às quartas-feiras mandavam vir pizzas, quando mandava vir o Uber Eats, comida fora, começou a perceber que realmente estava a comer mais para aquilo que ela precisava. E o pesar comida deu-lhe aqui uma sensação de liberdade de, ok, eu tenho que fazer isto, e eu faço isto todos os dias, e eu vou dormir de consciência tranquila. E eu vou trabalhar para atingir a minha melhor versão. Ainda na última chamada, ela confessou que tinha experimentado uma roupa que servir que era antes de ter sido mãe. Só para terem esta ideia. E em relação às mulheres, principalmente isto acontece muito com as mulheres, que a mulher depois de mãe vai ter mudanças corporais que são normais, que não vai voltar a ter o físico anterior à gravidez. E isto são mitos. E muitas vezes as mulheres acabam-se por aceitar essa realidade quando a realidade não tinha que ser assim. Quando é possível atingir uma melhor versão, quando é possível trabalhar nessa melhor versão. E é isso que a Inês tem feito, só para vocês perceberem aqui também um bocadinho a mentalidade da Inês, e a mentalidade da Inês é um bocadinho do género, a pessoa dá-lhe uma missão e ela cumpre a missão. Mas teve aqui também desafios no seu processo, teve aqui desafios que mostraram a importância de ter uma boa alimentação, a importância de não, mesmo quando não pode treinar, manter a alimentação certinha, e isso é muito importante.
E uma dessas experiências até foi quando teve Covid e depois teve uma infecção respiratória e tivemos ali um período de 6 semanas, depois também veio de férias, mas em férias treinou, mas não treinou com a mesma intensidade que estava a treinar antes, e até foi um período da periodização em que ela estava, que estava a atingir, a quebrar todos os seus PRs. E nesse momento apanhou Covid, que acabou logo por ser ali uma frustração, uma desilusão, porque na semana seguinte ia estar a bater os PRs. Quem não sabe que os que são PRs são recordes pessoais em relação aos levantamentos do agachamento do peso morto. E teve essa quebra. E eu disse, Inês, não te preocupes, desde que tu mantenhas a alimentação certinha, desde que tu não compenses com a comida, tu vais continuar a perder peso. E isso aconteceu. E isso acabou-lhe também por trazer aqui uma consciência, uma clarividência e aumentar aqui a consciência da importância da alimentação, mesmo quando não consegue cumprir a 100% com o treino. Porque às vezes ou é o trabalho, os turnos de 12 horas, ou é a criança, e altera ali um bocadinho a semana. E, por exemplo, mesmo nesta última periodização, houve uma semana que ela teve que repetir, porque uma das semanas anteriores não conseguiu fazer os treinos todos, então fez na outra os restantes treinos. Porque há formas também de conseguirmos ter aqui continuarmos aqui na periodização, continuarmos aqui na progressão, não é por faltarmos a 1, 2 treinos numa semana, em 8 semanas, por exemplo, que é o fim do mundo, nada disso. E ela ganhou consciência disso nesse momento. Foi como se fosse ali o clique, aquele clique que eu costumo dizer, a Inês teve esse clique, a Ana teve esse clique, e esse clique normalmente dá-se quando passa-se por uma determinada experiência em que achamos que vamos ter determinado resultado, mas acabamos por ter outro resultado. E isto resulta muito, por exemplo, neste caso na situação da Inês, e por exemplo, a situação da Ana, em que ela, cada vez que parava o processo, acabava por aumentar o peso, e desta vez isso não aconteceu. E no caso da Inês, como achava que ia parar de treinar, teve ali tempo sem treinar, que achava que iria engordar e não engordou, continuou a emagrecer. E isso é muito importante, passar por esta experiência, ganhar esta confiança. Muitas vezes as mulheres têm esta ideia errada, que para o nível de confiança que atingem quando atingem determinado físico, acham que atingem esse nível de confiança devido ao físico. Não, vocês não atingem um nível de confiança com o físico. Vocês atingem um nível de confiança por irem superando as dificuldades que vão aparecendo ao longo do tempo, por irem desafiando as vossas capacidades e por irem também destruindo aqui algumas crenças relacionadas com insuficiência, com incapacidade, com o eu não consigo, para passar a ser o eu consigo. E ao passar por isto tudo, e quando chegam àquela transformação, quando chegam àquele corpo, o nível de confiança foi graças a todo o processo. Entrando aqui no exemplo das falsas magras, que acaba por ser aqui um grupo de mulheres que querem perder o resto da barriga, fazem processos aqui extremistas para tentar perder o resto da barriga, muitas vezes fazem aqui também restrições de hidratos. As falsas magras acabam por ser aqui um grupo de mulheres que às vezes aquelas mulheres que tinham mais excesso de peso fizeram uma determinada restrição, conseguiram manter essa restrição e acabaram por, no processo, perderem massa muscular, ficaram bem mais flácidas, perderam volume, mas conseguiram manter aquele nível de restrição alimentar e muitas vezes acabaram por virar aqui falsas magras. E também temos mulheres que acabam por ter aqui esta composição, por assim dizendo, e normalmente são mulheres que dizem que quando olham para os números da balança e acabam por dar aqui muita importância aos números da balança, e quando veem os números da balança a subir, começam a comer menos, têm medo de comer, principalmente comer hidratos, porque viram que emagreceram quando deixaram de comer hidratos. E muitas vezes a nível do treino têm aqui determinadas crenças erradas, que se o treino só presta se o músculo estiver a queimar, as pausas são curtas, suar é sinónimo de queimar a gordura, e isso são crenças erradas que muitas vezes acabam por prejudicar aqui o processo.
E a verdade é que elas, para perderem a barriga, e temos, por exemplo, aqui embaixo o caso da Vera, em que aqui na esquerda, antes de iniciar no acompanhamento, acabava por estar num processo desses, em que não comia determinados alimentos, em que acabava por seguir aqui os treinos de uma influenciadora e que tinha treinos em circuitos e achava que ao treinar daquela forma ia ficar como uma influenciadora, e a realidade é que não, que não. Hoje em dia já se aproxima bem mais, já está com um físico muito melhor, mas ultrapassou aqui muitas crenças. E uma peculiaridade da Vera, que a Vera é uma aluna super interessada. Quando ela iniciou no acompanhamento, eu fazia muitas lives e ela assistia às lives todas. E eu, quando digo muitas lives, eu fazia 3, 4 vezes por semana lives. E ela assistia às lives todas. Lives de conteúdo, lives de histórias, lives em que fazia algumas partilhas e interagíamos muito também no direct, e eu percebi que a Vera é uma mulher que é determinada. Ainda hoje falei com ela e partilhei com ela, porque ela partilhou-me umas fotos com o vestido e em comparação em 2019 como é que ficava esse vestido, e eu partilhei com ela e disse mesmo: Vera, tu nessa altura tu já tinhas um corpo melhor do que muitas mulheres, tu já eras esforçada, já eras dedicada, tinhas tudo, só não estavas a direcionar o teu esforço da forma correta. E como é óbvio, a partir do momento em que entrou no acompanhamento, em que abraçou a jornada, em que abraçou lutar aqui contra determinadas crenças, e o facto de ser muito interessada, de querer sempre saber mais, ajudou muito neste processo. E a transformação dela é incrível. Eu disse-lhe sempre que com a tua força de vontade, com a tua dedicação, tu daqui a um ano vais ter resultados incríveis, as pessoas vão começar a perguntar daqui a um ano. Até lá vão-te criticar, vão dizer que estás a fazer mal, vão dizer... E durante esse tempo todo ela partilhou diversas histórias comigo e fartámos de rir. E a realidade é que, passado um ano, as pessoas depois começaram a perguntar o que é que ela andava a fazer. Passado 2 anos, as pessoas começam a copiar. Atualmente ela vai treinar ao ginásio, é mesmo porque ela treina em casa, tem material em casa. Fomos também investindo. Quando nós iniciámos os treinos, ela só tinha halteres e barra, não tinha banco sequer, ela fazia spin numa cadeira. E, e foi comprando material ao longo do tempo, fui falando com ela para ela comprar material e ela foi comprando. E atualmente, quando ela vai treinar ao ginásio, acaba por ser surreal, no sentido em que na região onde ela vive e nos ginásios onde vai, acaba por ser a mulher que treina melhor, e até acaba por partilhar comigo determinados erros que vê outras mulheres a fazer. No exemplo de cima temos aqui o caso da evolução da Sofia. A Sofia também, quando iniciou o acompanhamento, sentia-se perdida no ginásio, e a Sofia também é uma mulher muito metódica, que gosta de cumprir com as coisas, que envia as coisas todas que são pedidas. Por exemplo, eu peço sempre às minhas alunas para filmarem os exercícios, e a Sofia mandava e manda os vídeos dos exercícios todos. E assim é que deve ser, e ela teve uma evolução também incrível, principalmente nos primeiros meses, em relação à parte técnica, até depois já vamos falar disso também. A importância de evoluirmos a parte técnica, de melhorarmos aqui a técnica dos exercícios para termos uma boa progressão. E atualmente também está a treinar com cargas muito boas, atualmente está num processo mais de bulking, estamos aqui a maximizar o ganho de massa muscular para depois, no final deste mês, já estamos aqui em maio, iniciarmos aqui um mini cutting, mas a nível de glúteo uma evolução incrível, a nível de pernas uma evolução incrível. Nesta foto não dá para ter muita noção, mas ela tinha as pernas bastante flácidas, na foto de frente dá para identificar mais isso. E lá está, mesma situação, queria perder a barriga, era muito flácida, não estava a treinar da forma correta, não estava a ter o direcionamento certo, aqui até a nível do ginásio, não foi até no caso como a Vera, que a Vera estava a ver treinos do YouTube, estava a treinar em casa. Aqui a Sofia estava no ginásio, não estava a ser bem direcionada e sentia-se perdida, e quando falámos, até fizemos uma videochamada e ela decidiu entrar na jornada. Começou por 3 meses, depois renovou por 6 e agora este ano renovou o ano todo.
e com isto já se passou praticamente um ano em que estamos a trabalhar juntos. E só para vocês terem uma ideia, eu gosto de trabalhar, eu gosto de compromisso a longo prazo, porque a mudança requer tempo, a mudança requer ultrapassar determinados desafios, a mudança requer compromisso, requer consistência e existem determinadas dificuldades que vão aparecendo ao longo do tempo. E os resultados mais significativos vêm com o tempo, quando há uma boa adesão, quando há aqui uma boa estrutura do processo, quando vocês acreditam também naquilo que estão a fazer e esforçam-se para fazer melhor, e esforçam-se para conseguir atingir o objetivo e se focam no processo. É muito importante focar aqui a nível do processo. E depois, aqui o grupo de mulheres que, tal como a Adriana, quando eu a conheci, já estava inserida aqui neste grupo de mulheres, já tinha passado ali pelo período até das falsas magras, já estava a treinar inclusive com alguma carga, já tinha um bom nível a nível de quadríceps, já tinha um bom desenvolvimento do quadríceps, só que não sentia os glúteos nos treinos, os treinos que fazia estavam um maior volume, porque estavam mal estruturados para o quadríceps, não tinha tanto volume para o posterior e para o glúteo, foi algo que trabalhámos muito nos últimos anos, e estas alunas tinham aqui a mesma dificuldade, em cima, como podemos ver, a evolução a nível do glúteo deu-se muito devido, e aqui não dá para ver, ambas estas alunas já tinham aqui um bom desenvolvimento a nível do quadríceps, aqui não dá para ter tanto essa noção, porque a foto é de lado, mas já treinavam, tinham aqui um bom nível de treino, tivemos também uma progressão incrível, apesar de já terem um bom nível de treino, quando nós estruturamos o treino e de forma equilibrada, de forma a trabalhar também nos pontos fracos e o físico acaba por ficar mais estético, mais bonito e estruturamos de forma a sentir o glúteo, a trabalhar o glúteo da forma correta, conseguimos ter este desenvolvimento e também conseguimos progredir depois em exercícios para o quadríceps, como por exemplo o agachamento. Porque há partes do agachamento em que se nós tivermos o glúteo mais desenvolvido, nós vamos conseguir ter uma maior amplitude, vamos conseguir colocar mais carga e tem que existir aqui uma sinergia do processo. E estas mulheres já treinam, já têm aqui uma alimentação mais equilibrada, não têm aqui medo de comer hidratos, não se restringem e como acabam por ter um bom nível de treino, já acabam por ter uma composição corporal mais interessante. No entanto, existem estes desequilíbrios que têm que ser trabalhados e isso é trabalhado através do treino e, como é óbvio, depois com uma distribuição correta dos macronutrientes, com uma alimentação também melhor estruturada, acabamos por maximizar aqui os resultados e conseguimos levar também o físico a um nível superior. E dentro desse, antes de avançarmos aqui para o mindset, dentro desse grupo de fazer aqui uma pequena pausa, participem aqui no chat, estava aqui agora a ver o chat, a Ângela diz que este é o meu exemplo, é uma falsa magra, a Ana Silvestre também, a Filipa tem o hábito de gravar os exercícios todos, boa. Exato, é importante também termos espelhos. Enviaram aqui mais mensagens. Ok, aqui. Só passar aqui o chat todo, aproveitem esta pequena pausa para partilharem as vossas experiências, para partilharem aqui, se identificaram-se com alguma parte. Exatamente, Ana. Principalmente isso aconteceu porque na musculação não tinhas o treino bem estruturado, a celulite incomoda. Muitas mulheres não sabem, mas um dos segredos para conseguirmos eliminar a celulite é através da alimentação. Exatamente, há muito esse medo, Joana. Eu vou partilhar, Catarina, eu amanhã vou partilhar nas histórias, nós já partilhamos aqui há uns meses, vou partilhar outra vez histórias da evolução da Adriana e a realidade é que muitas vezes acabam por não nem sequer acreditar. A dois tudo é mais fácil, sim, uma coisa que eu gosto de partilhar e perceberem aqui esta questão.
Muitas vezes, quando vocês têm as vossas prioridades bem definidas, e foi aquilo que aconteceu connosco, a Adriana tinha as prioridades bem definidas, ela sabia o que era importante para ela sabia que não ia deixar de treinar por ninguém, ela sabia que se a outra pessoa tinha que ter tempo para estarem juntos, porque ela valoriza o estar junto, o estar presente, que a outra pessoa tinha de ser uma pessoa trabalhadora, tinha que ser uma pessoa que não a fosse influenciar negativamente para mudar aqui alguns comportamentos. Ela já tinha estas prioridades. Houve determinados relacionamentos que correram mal, nem falei aqui na história dela, mas vou aproveitar este bocadinho para falar. Houve aqui um dos namorados que ela teve não a apoiava, só queria que ela fizesse pilates, não gostava que ela treinasse e nem aceitava a questão dela ir treinar para o ginásio. E ela também não gostava que ele fumasse. E aquilo gerou ali confusão e gerou ali determinados problemas e acabaram por acabar. Só para vocês verem também aqui o nível, às vezes, de prioridade, de não aceitarmos determinados comportamentos e não entrarmos em relações só porque sim. Ela depois também teve mais uma relação, aquilo não resultou até que nos conhecemos. A dois fica mais fácil, mas é mais fácil quando entramos numa relação com as prioridades bem definidas, é mais fácil encontrarmos alguém que tenha as mesmas prioridades. A alimentação influencia a saúde, sim. Depois, na parte da alimentação, vou falar daqui de algumas questões importantes em relação a isso. E a solite, outra vez, a capa, a seguir já vou falar aqui da mesma. Falando aqui, entrando na construção do mindset, muito importante, como disse, a construção do mindset vai se construindo ao longo do processo, mas há aqui questões que temos de ter na consciência. E a primeira questão é a definição do objetivo, ou seja, nós não podemos estar num processo sem ter um objetivo bem definido. E aquilo que nós temos que perguntar a nós próprios é o que é que nós queremos realmente atingir. Porque muitas pessoas, e vocês de certeza conhecem exemplos assim, conhecem exemplo daquela pessoa que diz que treina por causa da saúde e depois do treino vai comer aquilo que não devia. Então, se a pessoa treina por causa da saúde, porque é que depois está a ter um determinado comportamento que é prejudicial para a saúde? E normalmente a pessoa dá essa resposta do género quando está a fazer o exercício e a pessoa pergunta porquê é que não colocas um bocadinho mais carga? Isso está tão fácil. E a pessoa diz, não, eu só venho aqui para treinar, é por questões de saúde, por manter aqui. Mas se isso fosse verdade, se isso realmente fosse verdade, se fosse uma questão de saúde, não deveríamos priorizar a nossa alimentação, que é super importante para a nossa saúde, não devíamos priorizar o nosso sono, que é super importante para a nossa saúde, não deveríamos de priorizar a nossa capacidade de gerir stress, de não nos expormos aos telemóveis antes de ir para a cama, por exemplo. E há pessoas que estão a ter determinados comportamentos, ali mulheres que estão a iniciar determinados processos que não sabem qual é que é o objetivo ou o que é que gostariam de atingir. É a mesma coisa como se nós fôssemos fazer uma viagem, não tivéssemos destino e fôssemos apenas caminhando. Onde é que íamos chegar? Agora, quando nós definimos um objetivo, quando nós temos esta clareza, eu faço isto por isto, eu faço isto para atingir isto, até podemos estruturar o processo de forma diferente. E muitas vezes isto acaba por ser tão banal. O meu objetivo é tonificar. O meu objetivo é ganhar massa muscular. O meu objetivo é perder peso. Ok, mas porquê é que tu queres perder peso? O que é que te incomoda no teu peso? No caso da Adriana, a Adriana tinha as pernas finas. O objetivo dela
em ganhar massa muscular é porque ela odiava ter pernas finas, é porque ela escondia as suas pernas. Odiava a celulite, ok, quer treinar, quer comer da forma correta, quer eliminar a celulite. Tem que existir um objetivo. E é normal, durante um processo de vários tempos, que hajam mini-objetivos. Por exemplo, o nosso objetivo é atingir a nossa melhor versão. E este acaba por ser aqui um objetivo geral, em que conseguimos trabalhar no mesmo, porque temos aqui o conhecimento adequado para isso, temos aqui a direção certa e as coisas estruturadas dessa forma. Então, nós sabemos e temos aqui a clarividência que, se nós seguimos o processo como estruturamos, como estruturo para seguirmos, nós vamos conseguir estar melhor. Este ano nós vamos estar melhores do que o ano passado. Quem acompanha nas histórias diariamente sabe que, ou deveria de saber, vamos fazer uma sessão de fotos de novo em julho. Fizemos o ano passado em agosto, este ano vamos repetir, e o objetivo deste ano é estarmos melhor que o ano passado. Mas, no entanto, também tenho aqui consciência e objetivo de longo prazo, de ter aqui uma maior qualidade de vida, de sentir-me bem com aquilo que faço diariamente. E há determinados exemplos de pessoas mais velhas, como é que foram os últimos 10 anos, 20 anos de vida dela, e eu não quero isso para os meus últimos 10, 20 anos. E a Adriana também não quer isso. Então, dentro da jornada podemos ter aqui objetivos, mas é importante que os objetivos estejam bem definidos e que o nosso compromisso seja com os comportamentos para atingir esse objetivo. Como é óbvio, nesta periodização que nós estamos a fazer agora, estamos a levar ao máximo. Cada treino custa, cada treino é exigente, cada treino é feito com um determinado, com um objetivo em mente, com o objetivo da sessão, com o objetivo de estarmos melhor que aquilo que estávamos o ano passado. Para isso temos que colocar mais peso, para isso temos que progredir, para isso temos que respeitar a progressão. Se vocês não tiverem esse objetivo e se não forem formulando esses objetivos durante o processo, e atenção, o objetivo pode ser em diversos comportamentos do género. Aqui um exemplo específico, vamos imaginar aqui a Joana que não treina com regularidade, treina ali uma vez por semana. O objetivo para a Joana pode ser começar a treinar 3 vezes por semana. Vou colocar aqui um objetivo e eu vou treinar 3 vezes por semana. Eu vou durante um mês treinar 3 vezes por semana e vou mostrar a mim que sou capaz. Não se foquem apenas no objetivo estético, há vários objetivos que podemos definir e há aqui várias formas que podemos de definir o mesmo, comprometer com o mesmo. Mas é importante nós termos isso em mente, é importante nós percebermos qual é que é o objetivo, porque é que fazemos aquilo. Que é este exemplo deste slide, pode ser a questão de dar um melhor exemplo para os filhos que não tivemos, devido à falta de conhecimento que existia há 20, 30 anos atrás, pode ser sentirem-se melhor com vocês próprios, desenvolver a autoestima, como eu disse, ao passarem pelo processo, ao sentirem-se mais confiantes, também desenvolvem a vossa autoestima, sentem-se melhor. Quem passa pelo processo sente isso na pele, para se valorizarem, para se priorizarem a vocês próprios. É importante nós priorizarmos e valorizarmos aquilo que o processo acaba por nos fornecer. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós treinamos, nós nos sentimos bem. Quando vocês vão fazer um treino, vocês chegam ao final de um treino e vocês sentem-se bem. É importante valorizar esta sensação de se sentirem bem. É importante também vocês recompensarem o processo em, por exemplo, comprar roupas novas. Vamos imaginar que num período de 3 meses tiveram determinada evolução e recompensar o processo pode ser comprar roupas novas. Pode ser relaxar, pode ser o dinheiro que pouparam em 3 meses que não tiveram em determinados gastos, usar uma parte desse dinheiro para ir viajar, para ir relaxar em determinado sítio, para ter uma experiência diferente do que aquela que estão habituadas. Por isso, mesmo aqui, o processo, e eu quero que encarem o processo desta forma, o processo de transformação, de mudança de comportamento, de perceberem que há determinados comportamentos que vocês continuarem a ter, não vão conseguir atingir o vosso objetivo e que há uma forma de conseguirem atingir o objetivo, há uma forma de mudar o vosso comportamento, há uma forma de valorizar outros comportamentos e é importante valorizarem esses comportamentos,
Por exemplo, um comportamento que nós valorizamos muito é o caminhar, é o passear, seja com os nossos cães, seja ao fim de semana quando vamos a algum lado. Valorizamos esse comportamento. E caminhar é um comportamento super saudável que vai gerar um grande nível de bem-estar e que está demonstrado que caminhar, dar 6.000 passos por dia, todos os dias, vai acabar por prevenir todas as doenças crónicas não transmissíveis, que basicamente são o diabetes, a hipertensão, problemas cardiovasculares, AVCs, todas essas doenças que não são transmissíveis e que são crónicas relacionadas aqui com o estilo de vida, o simples facto de se caminhar, além de todos os benefícios que acabam por ser gerados, temos esse sexto. Como uma coisa tão simples que pode ser valorizada e que vai influenciar positivamente o vosso nível de bem-estar e o vosso nível de saúde no longo prazo. E é importante nós valorizarmos o processo. E é importante nós termos essa consciência. Porque às vezes o que acontece é a mulher está tão focada no resultado final que acaba por sofrer por ansiedade, que nem sequer dedica assim tanto no treino. Porquê? Porque está focada no resultado. É quase como se estivesse a ir treinar por obrigação. É dizer, eu nem gosto muito de treinar. Eu treino para atingir determinado resultado. As pessoas que atingem o melhor resultado, as mulheres que atingem o melhor resultado, durante este processo, aprenderam a valorizar o comportamento de treinar, a valorizar o comportamento de se esforçarem mais, de se desafiarem, e acabaram por gostar aqui da sensação e apaixonaram-se pela sensação de capacidade que isso gera, de bem-estar que isso gera, e foram conseguindo atingir resultados significativos. E a realidade é, o tempo vai passar, independentemente daquilo que tu faças. Como é que queres estar daqui a um ano? E é importante, quando vocês definirem os objetivos, coloquem também aqui a questão do tempo. Qual objetivo é que eu quero atingir? Como é que eu quero estar daqui a um ano? E façam isso para todas as áreas da vossa vida, não só aqui na parte da transformação estética, por assim dizendo. E atenção, é algo muito importante. Foi algo que na minha vida, por exemplo, o treino tem aqui uma componente, para vocês terem noção, o treino para mim tem uma componente de regulação emocional, de bem-estar. Eu sinto-me pior se não treinar do que ir treinar. E isto é verídico. E é normal que, se vocês estiverem no processo durante um período de tempo necessário, que isso vai acontecer. Porque o treino acaba por regular aqui determinados circuitos do nosso cérebro que acabam por gerar aqui uma maior sensação de bem-estar. Então é normal isso acontecer. Só que lá está, quando a pessoa foca-se apenas no resultado e não se foca no processo, isso vai acabar por acontecer. E é importante nós desenvolvermos aqui esta mentalidade de superação constante, de querermos mais, de puxarmos mais por nós próprios, por melhorarmos em todas as áreas da nossa vida. Seja o comportamento alimentar, seja, como eu disse, a questão das caminhadas, priorizar esse tipo de comportamentos, seja ter aqui uma gestão orçamental diferente, uma organização diferente, seja substituir determinados comportamentos por outros que vão ser mais benéficos, leitura, meditação. Há tanta coisa que se pode fazer e as pessoas muitas vezes acabam-se por virar para o mesmo, que é o quê? Trabalhar durante a semana, chegar ao fim de semana e extrapolarem na comida. Como se a comida fosse a solução para todos os problemas, como se a comida fosse a resposta a todas as dores. E não é. Por isso, desenvolver esta mentalidade de superação e de buscar alternativas. Isso só vai acontecer se vocês refletirem. Muitas mulheres estão a viver um dia a dia em que estão apenas a reagir ao contexto, estão a reagir aos gatilhos que vão acontecer ao longo do dia e não têm um comportamento reflexivo, não têm uma organização diária, seja a nível da alimentação, seja a nível dos treinos,
seja a nível porque é que têm determinado comportamento, porque é que quando sentem determinada emoção acaba por ser um gatilho para terem determinado comportamento. E quem acha que é apenas com comida, não é só com comida. Existe compulsão por outro tipo de comportamentos, compras, e mais comportamentos que agora está-me a faltar aqui os exemplos. E muitas vezes esse comportamento mais compulsivo acaba por ser fugir de uma dor. Comportamentos como o álcool, ingerir álcool, fumar tabaco ou outro tipo de substâncias para fugir de determinada dor. E às vezes precisamos refletir o que é que aquele comportamento acrescenta à nossa vida, o que é que aquele comportamento resolve na nossa vida, qual é que é a verdadeira dor que eu estou a fugir para utilizar aquele comportamento. Então é muito importante aqui a questão da reflexão para conseguirmos mudar o comportamento e para entrarmos aqui num processo e ter sucesso nesse processo. Vamos entrar agora na parte do treino. Entrar na parte do treino. Depois vou abrir aqui um pequeno espaço para dúvidas, para tirarem dúvidas em relação ao treino. Mas vamos. Bom. Só desligar aqui o micro. Houve aí um micro que foi ativo. Porquê é que o treino não está a gerar resultados? Muitas mulheres não têm esta consciência, mas vamos pensar aqui um bocadinho, vamos perceber o que é um treino. Vocês têm consciência do que é um treino? Porque muitas mulheres acabam por estar a fazer um conjunto de exercícios e nem sabem porque é que estão a fazer aqueles exercícios e nem sabem para que é que servem aqueles exercícios. E existe aqui, se olharmos aqui para a parte fisiológica, esta parte vou passar rápido, se olharmos aqui para os aspectos fisiológicos do treino, o que é que o treino vai nos fornecer ao nosso organismo, e há muitas mudanças que existem a nível do nosso organismo que nós não temos consciência e que nós não conseguimos observar, que vão ser benéficas. Vamos ter aqui a melhoria da sensibilidade à insulina, isto vai prevenir aqui a diabetes. Vamos ter uma melhoria da flexibilidade metabólica, tanto pela biogênese mitocondrial e ribossomal. Basicamente aquilo que vai acontecer é que vamos ter mais mitocôndrias. Para quem não sabe o que é que são as mitocôndrias, são células que produzem energia, e ribossomas são aqui células que vão transcrever aqui a sinalização do nosso DNA para proceder aqui ao aumento da síntese proteica e com isso ter aqui o aumento de massa muscular. Vamos ter a melhoria no perfil lipídico e na saúde cardiovascular. Isto que vamos ter hipertrofia tanto a nível do ventrículo esquerdo, como vamos ter também mais sangue a chegar aos músculos, vamos ter aqui vasos sanguíneos também mais fortes. Temos também aqui respostas hormonais ao exercício, tanto agudas, ou seja, após o exercício, como crónicas. Temos modificações estruturais a nível do cérebro, devido às respostas, devido aos neurotransmissores que acabam por ser libertados durante o exercício, essas hormonas que também acabam por ser produzidas. Ou seja, o efeito que o treino tem, nós não conseguimos observar com os nossos olhos. E às vezes achamos que estamos a treinar só para ter determinado resultado. Então pensem, efetivamente, quando vocês forem treinar, vocês estão a ter diversos benefícios, muitos benefícios para a vossa saúde, para o vosso bem-estar. Qual é que é o objetivo do treino? Perceber estas questões é muito importante. Muitas vezes vocês chegam ao ginásio e vamos fazer a seguinte pergunta. Vamos pesar, fazer ali uma pequena avaliação e vão perguntar qual é que é o teu objetivo. E tens 3 opções. Por norma, tonificar. Muitas mulheres que querem tonificar, muitas vezes têm uma ideia errada sobre aquilo que é tonificar. Tonificar é ganhar massa muscular e perder gordura. Não existe eu acho que tenho o peso certo, agora só tenho que transformar a gordura em massa muscular. Gordura não se transforma em massa muscular. São tecidos diferentes. Não vão conseguir, isso não vai acontecer. Aquilo que acontece é perdermos gordura, ganhamos massa muscular.
e o teu objetivo, independentemente daquilo que tu achas que é, se fores treinar, se fores fazer musculação, o objetivo tem de ser ganhar massa muscular. Tens que treinar para ganhar massa muscular. Isto porquê? Porque perder gordura perdemos através do déficit calórico, através da alimentação. Por isso, todas as adaptações que vamos ter a nível do treino e a forma como deveremos de treinar deve ser sempre com esse intuito. Há determinadas variáveis que poderemos manipular a nível do treino para termos um maior gasto energético para maximizarmos aqui o déficit calórico. No entanto, no médio prazo, longo prazo, ganhar massa muscular vai ser eficiente para conseguirmos também perder gordura. Então, quando nós estruturamos um treino, temos que saber as variáveis que vamos manipular. E muitas vezes não falam destas variáveis, que é qual é que é o tempo disponível que tens para treinar, qual é que é o teu nível de experiência a nível do treino e qual é que é o teu nível técnico, ou seja, a qualidade técnica com que fazes os exercícios, a tua coordenação motora e qual é que é o nível de força. E estas variáveis são importantes para conseguirmos estruturar ali um treino. Já vos alguma vez perguntaram estas questões no ginásio, quando vão a um ginásio fazer determinada avaliação, perguntaram quanto tempo têm para treinar. Ainda no outro dia estive a ver uma ficha de treino, foi ontem vi uma ficha de treino de uma mulher que interagiu comigo através do direto do Insta e tinha apenas um plano de treino que ela repetia ao longo da semana e só treinava em máquinas. E o volume de treino não tinha sequer volume para glúteo nem para posterior, tinha mais volume para os membros superiores do que para os membros inferiores e não levaram em consideração qualquer uma destas questões, porque tinha excesso de volume para os membros superiores e tinha déficit de volume para algumas regiões dos membros inferiores. E com aquele treino a única coisa que ia gerar era desmotivação e não iam conseguir ter resultados. E é importante quando estruturamos um treino, estruturarmos desta forma. Se uma mulher tem 5 dias para treinar versus 3 dias para treinar, vamos imaginar, é a mesma mulher. Se ela tem 5 dias para treinar, o treino vai estar estruturado de uma forma. O volume vai estar distribuído pelos 5 dias. Se ela só tem 3 dias para treinar, o mesmo volume que tinha nos 5 dias vai estar distribuído nos 3 dias. E o resultado vai ser idêntico. Quando treina mais dias, quando tem mais disponibilidade para treinar, poderemos utilizar outras ferramentas, como por exemplo a questão do cardio, se queremos maximizar ali algumas adaptações que o cardio vai maximizar, seja ali a nível da biogênese mitocondrial, seja também para maximizar aqui a perda de gordura e seja também numa fase inicial para aumentar aqui os níveis de resistência, que acaba por ser benéfico depois tanto para a recuperação entre as séries dos exercícios. E lá está, se tem mais dias disponíveis para treinar, acabamos por também maximizar a utilização dessas ferramentas, mas a nível do ganho de massa muscular, a nível da melhoria da composição corporal, conseguimos ter resultados das duas formas e lá está aqui a alimentação também tem de estar estruturada de acordo com esse contexto. E é importante vocês terem esta consciência, porque aquilo que nós queremos atingir com o treino, vou dar o mesmo exemplo aqui, os 3 dias e os 5 dias, que é para vocês perceberem bem o exemplo. Aquilo que nós queremos que aconteça ao longo do tempo é que haja aqui um estímulo progressivo para que o estímulo fornecido pelo treino seja superior. Então vamos imaginar, nós ao início damos este estímulo, o corpo vai se adaptar e depois aquilo que vamos fazer é vamos aumentar o estímulo. Ao aumentarmos o estímulo, vamos obrigar o corpo a adaptar-se e desta forma, ao longo do tempo, nós vamos conseguir ganhar massa muscular. E ao ganharmos massa muscular, vamos maximizar aqui a perda de gordura, vamos diminuir aqui também os níveis de celulite e o treino é focado nisto. E isto tem que acontecer. Voltando aqui ao exemplo dos 5 dias, 3 dias, como é óbvio que quando temos 5 dias temos aqui uma maior margem para progredir, porque conseguimos distribuir, aumentar o volume e ir progredindo em 5 treinos. Enquanto nesta situação aquilo que vai acontecer é que os treinos vão começar a ficar demasiado longos para conseguirmos fornecer o mesmo estímulo. No entanto, é possível progredir nas duas situações. E é mais fácil, por exemplo, uma mulher que está agora a treinar começar com as 3 vezes, se for 5 até intercalar com cardios, mas, por exemplo, é mais fácil
ao longo de 2 meses treinar 3 vezes por semana e fica organizada e habituada e a progredir nesses treinos e depois passar para 4 vezes, do que começar pelas 5 vezes, toda motivada porque está a iniciar, porque está com a pica toda, não está a treinar, passa a treinar 5 vezes por semana, aquilo corre bem na primeira semana, mas é um grande esforço. Segunda semana correu bem, mas já começa a ficar cansada. Terceira semana começa a falhar um dia, chega ao final do mês, não teve os resultados que achava que iria ter e já está a falhar treinos. E uma mulher que chega ao final de 6 semanas tem resultados e que cumpriu sempre com as 3 vezes, como é que vai estar o psicológico dela? Vai estar muito mais motivada e muito mais dedicada para passar para 4 vezes por semana. E lá está aqui a importância de termos as coisas estruturadas de acordo com o contexto. Perceber sempre que o resultado é uma consequência do processo. Por isso, o foco deve estar sempre no processo e o motivo tem de ser claro. Qual é que é o motivo para vocês quererem atingir aquele objetivo? Porque esse motivo é que vai ser aqui a força motriz para vocês conseguirem, naquelas alturas em que vão estar mais desanimadas, e nem vou dizer aqui desmotivadas, já vou explicar porquê, aquelas alturas em que vocês vão estar mais desanimadas, vão se lembrar do motivo por que começaram, vão se lembrar daquelas dores que tiveram lá atrás e que algumas conseguiram resolver e que agora têm outras para resolver e que consigam, nesses dias mais difíceis, fazer aquilo que tem de ser feito, cumprir aquilo que tem de ser cumprido. E fazer sempre melhor. E perceber e ter esta consciência. O resultado é uma consequência do processo e não é o fim. Por isso, foco no processo, foco em fazer as coisas bem feitas. E nesta questão também é importante vocês perceberem porque é que aquilo que estão a fazer no ginásio não está a funcionar. Procurarem alternativas, procurarem a solução, procurarem estarem num processo que vai efetivamente levar-os ao objetivo que gostariam de atingir. Então, trouxe aqui as maiores causas, vocês depois podem partilhar no chat, principalmente quem está em ginásios, como é que estão a ser os treinos, se têm conseguido progredir, se não. Mas a maior, ou seja, aqui as maiores causas que estão a fazer com que os treinos não gerem resultados é o excesso de exercícios, são as pausas curtas, é a carga inadequada, são as repetições fixas, a má seleção dos exercícios, a ordem incorreta dos exercícios. Muitas vezes os planos acabam por ter ali 8, 9, 10 exercícios. Muitas vezes com séries, 3 séries de cada um dos exercícios, 15 repetições de cada um, 30 segundos de pausa. Muitas vezes intercalam exercícios, fazem um exercício de superiores, um de inferiores, um de superiores, um de inferiores. Não há aqui uma escolha lógica dos exercícios para maximizarem o recrutamento de cada um dos grupos musculares. E quem tem objetivos específicos para recrutar esses grupos musculares, tal como eu falei na questão daquelas alunas que já tinham um bom desenvolvimento do quadríceps e não tinham aqui um bom desenvolvimento do posterior e do glúteo porque não tinham uma boa escolha a nível dos exercícios. Muitas mulheres estão a iniciar no ginásio e não conseguem ter resultados porque têm um volume excessivo, porque estão a fazer mais exercícios que aquilo que necessitam e não estão a conseguir progredir a nível das cargas. Porquê? Porque não estão a descansar o suficiente entre as séries, não estão a conseguir realizar os exercícios da melhor forma e isto tudo está a fazer com que o treino, o estímulo que o treino deveria de fornecer para ganhar massa muscular, não esteja a acontecer. Digam-me aqui no chat, antes de entrarmos aqui na parte da alimentação, dúvidas também que possam ter a nível do treino e contem aí algumas experiências aí sem vergonhas daquilo que já fizeram, daquilo que experimentaram, daquilo que às vezes possam ter dito que era correto e que não é correto. E se também se quiserem que eu entre mais aqui na parte fisiológica desta questão, do porquê que o treino deve ser estruturado desta forma e não como muitas vezes acabam por estar a fazer, partilhem aqui no chat, que assim aproveitamos esta pequena interação.
Isso acontece muito, Joana, ou seja, a questão de duas pessoas terem o mesmo plano, a mesma ficha de treino, muitas vezes nos ginásios acaba por ser chapa 5, esta é a triste realidade. E às vezes, independentemente do objetivo que acabam por dizer, isso vai acontecer. Só para terem uma ideia, uma vez estive em conversa com, com uma diretora do ginásio que estávamos anteriormente no Fitness Fact, e ela tinha esta ideia, ou seja, tem esta ideia, esta crença errada, que existe treinos para tonificar, existe treinos para ganhar massa muscular, existe treinos para perder gordura. E não, isso não existe. E ela dizia que tinha PTs, e eu vi os treinos que as PTs davam. Tinha PTs que estavam dedicadas à perda de gordura e colocavam mulheres com sobrepeso, com dificuldades motoras, a fazerem saltos, a realizarem determinados exercícios sem qualquer tipo de pausa. E houve uma situação muito engraçada. Uma vez uma mulher queixou-se que estava-se a sentir cansada e a PT virou-se para ela e disse assim: é mesmo para te sentires cansado. E o objetivo do treino não é cansar a pessoa. O objetivo do treino é fornecer um estímulo que vai gerar adaptações ao organismo, que vai gerar aqui o resultado pretendido. E quando o objetivo é a perda de peso, a alimentação tem que estar estruturada de acordo com esse objetivo. O treino vai ajudar, sim, vai, mas a alimentação é o principal nessa situação. Vou ver aqui. Mais alguma questão? Eu agora não estou aqui a conseguir abrir o chat. Enviem mensagem para o chat. Antes de entrar aqui no terceiro passo, qual a melhor opção para perder peso? Cardio-musculação, cardio ou só musculação? A melhor opção para perder peso é musculação. Musculação com a alimentação estruturada de forma que estejas em déficit calórico, de forma que tu percas peso. Se olharmos do ponto de vista a termos uma maior flexibilidade a nível alimentar, nós temos que conjugar tanto a musculação com o cardio. A musculação vem sempre antes do cardio e podem fazer, por exemplo, musculação e cardio em dias separados. Tudo vai depender da disponibilidade que vão ter para estruturar o processo. Temos que perceber que as adaptações que vamos gerar a nível do cardio, há vários estudos sobre isto, em que fizeram déficit calórico, em que as mulheres estavam apenas a fazer cardio, fizeram déficit calórico com as mulheres que estavam a fazer musculação, e aquilo que aconteceu foi as mulheres que estavam a fazer cardio perderam massa muscular, perderam mais gordura, mas perderam massa muscular. As mulheres que estavam a fazer musculação perderam o mesmo nível de gordura e não perderam massa muscular, mantiveram a massa muscular, e mulheres que fizeram apenas o déficit calórico acabaram por perder gordura. Exercícios mais adequados para afinar o corpo, ou seja, ter massa muscular, não aumentar o glúteo e pernas. Existe aqui uma crença em relação ao volume. Muitas vezes isto acaba por acontecer com quem tem excesso de gordura e acaba por ter aqui também pouca massa muscular, que já acha que tem algum volume. Se nós retirarmos a gordura e colocarmos em massa muscular, a pessoa vai ficar mais pesada. E aqui ao ficar mais pesada vai pesar mais. Isto porque a gordura acaba por ocupar mais espaço, mais volume do que a massa muscular para o mesmo peso. Logo, aquilo que deves fazer para afinares o corpo, para teres um corpo mais tonificado, é fazer musculação juntamente com déficit calórico. E podes priorizar e deves priorizar nesta situação para maximizar aqui a melhoria da composição corporal, deves utilizar algumas estratégias de cardio que vão ser benéficas
nesse sentido e deves ter um volume bem distribuído. Senão aquilo que vai acontecer é ficares flácida e não vais conseguir perder ou afinar o corpo. E vocês têm que muitas vezes também ter cuidado aqui em relação à denominação que dão aqui a determinadas variáveis musculares. Muitas vezes existe aqui uma determinada crença que temos uma quantidade de gordura e na realidade até temos mais gordura que aquilo que achamos e achamos que temos mais massa muscular que na realidade aquilo que achamos. E logo a composição corporal não vai ser a desejada. Por isso aquilo que eu digo sempre, foquem-se na musculação e quando vocês atingirem um determinado desenvolvimento muscular para aqueles grupos musculares, baixem o volume e maximizem outras variáveis do treino para continuar a ter mudanças corporais positivas que vocês queiram ter. Só que muitas vezes o que é que acontece? A mulher tem determinada crença. Se eu fizer determinado exercício, eu vou ganhar mais glúteo. E eu acho que já tenho algum glúteo porque o glúteo tem volume. Mas a maior parte do volume que tem a nível do glúteo é devido à gordura e não à massa muscular. Mulheres muito magras, por exemplo, aqui a questão das falsas magras, mulheres muito magras que acham que para tirarem flacidez têm que perder gordura e não, têm que ganhar sim massa muscular para ficarem menos flácidas e muitas vezes esta crença acaba por impedir que progridam a nível das cargas, porque acham que se progredirem a nível das cargas vão ter ali um incremento brutal e não, isso não vai acontecer desta forma. É difícil ganhar massa muscular, é necessário trabalho para ganhar massa muscular. Vamos entrar aqui no passo da alimentação, como devem alimentar para atingir o objetivo. E agora sim vamos falar aqui de objetivos diferentes. Quando falamos aqui no objetivo de ganhar massa muscular, no objetivo de perder gordura, aqui maximizar ambas, ou ter aqui um objetivo de recomposição corporal, podem chamar de tonificar, recomposição corporal é perder gordura e ganhar massa muscular em simultâneo. Aquilo que nós temos que perceber primeiro, temos que definir o número de calorias de acordo com o objetivo que vamos ingerir. Para isso nós temos que aplicar as fórmulas para definir o metabolismo basal, perceber o que é que estamos a gastar a nível do treino e com isso vamos ter ali uma estimativa do gasto calórico diário. Desse gasto calórico diário vamos definir as calorias. Quero perder peso, então tenho que ingerir menos calorias que aquelas que estou a gastar. Quero maximizar aqui o ganho de massa muscular, então tenho que ingerir mais calorias que aquelas que estou a gastar. E aqui, para maximizar o ganho de massa muscular, não é necessário 500, 600 calorias, muitas vezes, como se vê por aí. 200, 300 calorias é suficiente, sobretudo para as mulheres. Porque as mulheres não têm a mesma facilidade em ganhar massa muscular que o homem, não vão ganhar à mesma velocidade, nem com a mesma magnitude, e os metabolismos acabam por ser diferentes, logo também vai existir aqui uma metabolização diferente dos substratos energéticos que vamos ingerir através da alimentação. Quem quer maximizar, perder gordura, tem que realizar aqui um déficit ali à volta das 400, 500 calorias, vai ser mais do que suficiente. O importante é que seja sustentável, o importante é que consigam manter, porque não interessa nada vocês estarem a comer de determinada forma durante a semana e depois chegam ali ao fim de semana e acabam por extrapolar no que vão comer. Não adianta fazer isso. Não vão conseguir ter um processo sustentável, não vão conseguir atingir o vosso objetivo. A única coisa que vão conseguir é atingir um determinado nível de frustração. Por isso, atenção, quando querem perder peso, não é tentar comer o mínimo possível para perder peso, é sim tentar comer o máximo possível estando em déficit calórico para perder peso, para que isso não aconteça ao fim de semana. Então, o primeiro passo, temos que definir as calorias, temos que perceber de acordo com o objetivo, que calorias é que vamos ingerir. Na questão da recomposição corporal, ter ali um déficit de 100, 200 calorias é suficiente e a pessoa vai perdendo gordura ao longo do tempo e vai ganhando massa muscular, porque a energia que é necessária para ganhar massa muscular acaba por ser fornecida pelas reservas energéticas, pelas reservas de gordura, mas lá está, desta forma não vai maximizar, por assim dizendo, per se, o ganho de massa muscular, porque não vai maximizar os processos anabólicos necessários que requerem mais energia para isso acontecer.
Depois de termos as calorias definidas, é importante termos uma boa distribuição dos macronutrientes. E para terem uma ideia, macronutrientes são as proteínas, são os lípidos, são os hidratos de carbono. Tanto as proteínas como os hidratos de carbono, por cada grama, equivale a 4 calorias. Já os lípidos, as gorduras, por cada grama, equivale a 9 calorias. Importante para vocês terem em consideração, em que não acharem que é só bater calorias ou é só bater aquelas macros. Dentro dos lípidos existem lípidos saturados e existem lípidos insaturados, poliinsaturados. Dentro dos hidratos de carbono temos açúcares simples, temos açúcares complexos, temos as fibras. Dentro das proteínas, acabamos de ter aqui proteínas de alto valor biológico e temos aqui também proteínas de baixo valor biológico. Então não é apenas distribuir os macronutrientes. Para terem aqui uma ideia, as recomendações gerais em relação à proteína para o ganho de massa muscular situa-se ali na casa de 1,6 gramas a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Ou seja, no caso da Adriana, ela pesa 53 quilos, ela não precisa ingerir mais do que 110 gramas de proteínas por dia. E nesta fase que até estamos em cutting, que aumentamos ligeiramente o consumo de proteínas, ela não está a ingerir mais proteínas do que as 110 gramas. Existem muitas mulheres que acham que é necessário ingerir muita proteína, acabam por ingerir, por vezes, 140, 150, 160 gramas, nem dão por isso, de proteína. E proteína a mais também vai engordar. E proteína a mais não vai trazer aqui nenhum benefício extra. Em relação à proteína, é importante nós distribuirmos por 4 refeições ao longo do dia e distribuirmos nas quantidades corretas para maximizarmos aqui a síntese de proteínas musculares para o ganho de massa muscular. Dentro daqui dos lípidos, por exemplo, e também se estivermos num contexto em que estamos em cutting, em que estamos em déficit calórico, é diferente num contexto em que estamos em excedente calórico. Quando estamos em excedente calórico, devemos ter aqui um maior consumo de fibras, ter aqui um maior consumo de hidratos de carbono complexos e um maior consumo de gorduras insaturadas, de gorduras poliinsaturadas. E muitas vezes o que é que acontece? E também com determinadas dietas que acabam por fazer, acabam por comer os piores alimentos e acabam-se por colocar em situações que até vão favorecer aqui o ganho de gordura. Por isso é importante. Só para terem ideia, recomendações gerais em relação à gordura, estar entre 0,5 gramas e 1,5 gramas de quilo por peso corporal. Ou seja, a Adriana pesa 55 quilos, atualmente já está a pesar menos. Vamos imaginar que são 55 quilos e vai ingerir ali à volta das 55 gramas de gordura por dia. Se estiver ali neste período de cutting, baixamos um bocadinho, nunca baixamos abaixo das 0,5 gramas, porque depois vai acarretar aqui determinados benefícios para a saúde, porque as gorduras são essenciais para alguns processos relacionados com a produção de hormonas, relacionados com a produção energética e relacionados também aqui com outras questões. Da mesma forma que os hidratos de carbono também acabam por ser importantes e também não devemos de reduzir ao máximo para não diminuir aqui o nosso nível de atividade diária. Por isso é importante definir bem o número de calorias, é importante termos aqui uma boa distribuição dos macronutrientes e é muito importante todas estas variáveis elas estejam de acordo com a seleção correta dos alimentos. Para quê? Como eu disse, para termos a quantidade de fibras adequadas, para não termos proteína em excesso, para termos a quantidade de lípidos poliinsaturados que devem de compor a nossa alimentação. Temos que ter cuidado com o excesso de açúcares simples e isso tudo dá-se aqui através da seleção dos alimentos. E é importante nós selecionarmos os melhores alimentos para gerar uma maior saciedade, para gerar variedade, para gerar aqui uma maior adesão e sustentabilidade ao processo. Muitas vezes aquilo que acontece, e muitas alunas já tiveram más experiências também com nutricionistas, em que muitas vezes não podiam sequer comer mais do que 2 peças de fruta por dia, não podiam colocar batata na sopa, cenoura, e às vezes cenoura na sopa, existia restrição de determinadas gorduras. E muitas vezes aquilo que nós temos que fazer é quais é que são os alimentos que eu posso comer? Quais são os alimentos que eu gosto de comer? Ok,
quais é que são as quantidades que eu posso comer de cada um deles. Como é que essas quantidades estejam de acordo com a distribuição das macros e a quantidade de calorias que eu tenho que ingerir. Como é que essa quantidade de cada um dos alimentos e essa seleção vai fornecer as gorduras boas e vou ter o prazer de comer alguns alimentos que acabam por ter gorduras más, e como é que isso vai gerar aqui o prazer necessário para dar essa sustentabilidade. E lá está, como eu disse, muitas vezes em determinados nutricionistas acabam por ter aqui muitas restrições. Muitos mitos relacionados com a dieta, mitos relacionados com a ingestão de frutas, com a ingestão de hidratos de carbono, mitos relacionados com a ingestão de frutas devido à frutose das frutas. E atenção, a fruta não tem apenas frutose, frutose é um tipo de açúcar, e os hidratos presentes na fruta nem são todos frutose. E começou a existir um mito, porque existem muitas bebidas açucaradas, isto aconteceu nos Estados Unidos, muitas bebidas açucaradas que acabam por ter xarope de frutose, e então criou-se aqui o mito em que a fruta faz mal, porque pessoas que bebiam refrigerantes em excesso acabavam por acumular gordura no fígado. E aquilo que aconteceu foi então a fruta passou a ser mal. Como já houve aqui determinados mitos em determinadas alturas em que o ovo fazia mal devido à quantidade de colesterol que o ovo tinha, em que os peixes gordos faziam mal e, no entanto, já fazem bem devido às gorduras poliinsaturadas que têm. Que os hidratos engordam, não são os hidratos que engordam, é o excedente calórico, são as calorias a mais que comemos que engordam e não estão relacionadas com os hidratos. Que o açúcar vicia, os alimentos não viciam e os alimentos hiperpalatáveis têm aqui uma capacidade de driblar os nossos mecanismos da saciedade e nos faz comer mais, são alimentos que são constituídos por gorduras saturadas, sódio, açúcares simples. Não é só o açúcar simples que dá aquela vontade de comer mais. Nunca vi nenhuma mulher pegar num pacote de açúcar e comer açúcar à colher. Se alguém já viu, pode partilhar aí no chat. E normalmente aquilo, e associa-se muitas vezes a esta questão do açúcar, depois dos açúcares vêm os hidratos, depois os hidratos são o vilão. Da mesma forma que as gorduras não são o vilão. Mas se a pessoa estiver sempre a comer carnes vermelhas, estiver sempre a comer alimentos ricos em gorduras saturadas, não vai ser benéfico para o organismo, mas pode comer em determinadas quantidades e selecionar outros alimentos que vão fornecer aqui essas gorduras essenciais, essas gorduras boas para termos o melhor funcionamento a nível do nosso metabolismo, a nível do nosso organismo. E atenção, essas gorduras são importantes para perdermos celulite, as fibras são importantes para perdermos celulite, a água é importante para perdermos celulite, juntamente com o déficit calórico e com o exercício, com o treino para ganhar massa muscular. E muitas vezes a informação que acaba por existir a nível da nutrição acaba por ser aqui mais castradora, acaba por ser aqui numa situação de restrição, numa situação em que a pessoa acaba por comer sempre o mesmo, em vez de ter variedade, em vez de ter opções, em vez de ter nas quantidades adequadas alimentos que goste. E muitas vezes isso acontece porque o mais difícil acaba por ser controlar aqui o nosso comportamento. Muitas pessoas acham que pesar comida é algo impensável, é algo que nunca vão fazer e acham que é uma prisão. Quando pesar comida pode ser mais do que libertador. Pode ser aqui a diferença entre continuar a comer o que se gosta nas quantidades indicadas. E eu posso dizer, atualmente, nós nas omeletes, nós colocamos queijo, nós até temos o queijo ralado para ser mais fácil de espalhar no omelete e pesar, e estamos a comer 10 gramas de queijo no omelete. Continuamos a ter o prazer de comer o queijo, porque nos sabe bem, continuamos a ter o prazer de comer o pão, nesta fase diminuímos na quantidade de pão, no entanto, continuamos a comer pão, continuamos a comer leguminosas. Mais à frente, mais perto da sessão, vamos ter que cortar aqui em quantidades de determinados alimentos, porque vamos ter que reduzir em algumas calorias, e como é óbvio, nesta fase optamos por alimentos
que gerem um maior volume para gerar uma maior saciedade, mas lá está, alimentação estruturada de acordo com o objetivo, alimentação estruturada de acordo com o contexto, de acordo com os hábitos, de acordo com os gostos. E se isso não acontecer, muito dificilmente vão conseguir ter aqui uma boa sustentabilidade e muito dificilmente vão conseguir atingir determinado objetivo. Abrir só aqui o chat. Em relação à aplicação, podemos guiar pelo Fat Secret, pelo MyFitnessPal, a Filipe já disse aqui o Fat Secret. O Fat Secret também é aquele que utilizamos cá em casa. Há várias opções aqui a nível das aplicações que podem usar. As aplicações pode ser uma grande ajuda para terem aqui um maior controle e para terem essa percepção. É importante também utilizarem aqui as ferramentas de, por exemplo, pesar a comida. Só que aquilo que muitas vezes a aplicação não vai fornecer era aquilo que deveriam de estar a fazer e a forma como deveriam de estar a fazer, ou seja, selecionar os melhores alimentos, selecionar aqui, além dos melhores alimentos, ter aqui refeições no dia a dia que vão fornecer uma maior saciedade, que vão fornecer aqui maior sabor e uma maior adesão. Mesmo aqui na parte dos mitos, para vocês perceberem, existem alimentos muito úteis, como os iogurtes, como a aveia, como as leguminosas, que muitas vezes acabam por ser restritos, como as frutas, que acabam por eliminar estes alimentos e eles vão ser super úteis numa dieta de emagrecimento, numa dieta para perder celulite. Vão gerar aqui uma maior saciedade, além de acrescentar aqui uma maior variedade à alimentação. Muitas vezes, em vez de estarem a comer bolachas de arroz ou de estarem a comer queijo Baby Bells, dois alimentos que não vão fornecer a nível de micronutrientes, não vão fornecer aqui nada de jeito e que não vão conseguir, não vão ter o efeito que os outros alimentos vão ter e desta forma conseguirem ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e atingirem o vosso objetivo. E é muito importante desenvolverem estas capacidades, desenvolverem essa aprendizagem e no nosso acompanhamento eu priorizo muito a questão da aprendizagem, a questão de conseguirem se tornar autónomas, conseguirem... Porque o meu objetivo não é que vocês fiquem presas no acompanhamento. O objetivo é fornecer todas as ferramentas para que vocês possam atingir a vossa melhor versão e, de uma forma natural, a vossa melhor versão vai saber lidar com os desafios da melhor forma que vão continuando a aparecer ao longo do tempo. Mas é importante ter-se esta aprendizagem, é importante perceber estas coisas e por isso é que também no grupo das musas, no nosso acompanhamento, acabo por colocar lá algumas aulas e inclusive duas delas são sobre a alimentação, uma sobre como estruturar a dieta e outra também é como fazer as melhores opções comendo fora. Explicar o porquê das opções e vai muito de acordo com isto, com a questão da seleção dos exercícios, como fazer as melhores opções e como jantar fora, comer fora, sem estragar o processo. Ainda hoje fizemos uma publicação sobre isso. Entrando aqui no quarto passo, a importância de teres o teu processo estruturado de acordo com o teu contexto e objetivo. Acho que já nesta parte e nesta altura da aula vocês já conseguiram perceber um pouco da importância, mas cada contexto é um contexto diferente e cada contexto acaba por ter as suas dificuldades, cada contexto acaba por ter... Uma coisa é uma mulher que não tem filhos, outra coisa é uma mulher que tem filhos, uma coisa é uma mulher que está na casa dos 23, 24 anos e tem muito tempo para treinar, outra coisa é uma mulher que já está nos 32, 33 anos e acaba por ter determinadas responsabilidades e não consegue treinar todos os dias, mas consegue treinar ali 3, 4 vezes e consegue ter bons resultados se fizer as coisas da forma correta. E por isso é que é importante a ficha de treino não ser igual para toda a gente. É importante a progressão dos treinos ser de acordo com a evolução que se vai tendo, com a adesão que se vai tendo, que dentro
de cada progressão, se manipula as variáveis corretas, seja a nível dos exercícios, introduzir ou não um exercício novo ou aumentar apenas as séries, alterar a margem de repetições das séries para continuarem a progredir a nível da carga. Isto também acaba por estar dependente de toda a progressão, de todo o contexto, e é importante terem isto bem presentes. Vocês não podem ter um treino igual à vossa amiga que vai com vocês ao ginásio. Porque ao longo do tempo, mesmo que vocês iniciem com o mesmo treino, ao longo de 6 semanas, vocês vão ter respostas diferentes àquele treino. E depois a progressão do treino tem de ser diferente. Senão vai continuar a existir aqui determinados desenvolvimentos que vão desequilibrar o físico e que não vão tornar o físico mais estético, o físico mais bonito. Só para vocês perceberem, terem esta consciência. A importância do processo estar estruturado de acordo com o objetivo. Saberes o teu objetivo, saberes que aquilo que estás a fazer vai te levar ao teu objetivo e valorizares aquilo que estás a fazer. Mas isso só vai acontecer se tu souberes que aquilo que estás a fazer vai te levar ao teu objetivo. Senão a única coisa que vais sentir é que estás perdida, é que independentemente daquilo que faças, não estás a ver resultados, e independentemente daquilo que aconteça, tu vais desanimar, não vais conseguir manter naquele processo em rumo ao teu objetivo. Ter esta consciência que a experiência passada influencia o processo atual e todas as suas progressões. E não só experiência a nível de treino, porque uma coisa é uma mulher que nunca treinou, outra coisa foi uma mulher que treinou 5 anos, teve 3 meses parada e voltou a treinar. Toda a progressão vai ser diferente, o volume inicial vai ser diferente, vai ser tudo diferente. Além disso, das experiências que acabam por influenciar as experiências passadas, não só a nível do treino, todas as crenças instaladas que acabam por condicionar o processo, determinadas crenças que acabam por atrapalhar o processo. E é importante, lá está, existir aqui um suporte necessário, que acontece quando o processo é estruturado de forma individual e que faça com que a pessoa se sinta que está na direção certa. E depois existir aqui uma avaliação e progressão do processo. Para isso tem que haver registros, as pessoas têm que fazer registros, têm que perceber como é que estão a treinar, que carga é que estão a utilizar, têm que registrar cargas, têm que progredir, têm que aumentar a carga. Se a mulher não registra as cargas na semana a seguir, já não se lembra que cargas utilizou na semana passada, e se está mais cansada, muito provavelmente até vai utilizar menos carga. E não tem aqui um registro, não tem aqui um controle, não existe uma progressão e é necessário sempre ir avaliando, perceber o que é que acontece no corpo com o estímulo que estamos a fornecer. E tudo estar de acordo com o contexto. Não estruturar coisas a mais, não fazer a mais, ou estar num papel a mais, se depois a pessoa não consegue cumprir com aquilo. Foi o mesmo exemplo de os 5 dias, os 3 dias. Esse exemplo, espero que tenha sido claro, espero que tenham percebido a importância de termos aqui uma frequência com que haja o compromisso. Agora vou explicar aqui, agradecer primeiro todos que estiveram aqui a assistir à Masterclass, explicar como é que o acompanhamento é a solução que precisas para conseguires atingir o teu objetivo, de acordo com tudo aquilo que foi falado. Primeiro aqui em relação à estruturação dos planos de treinos e do plano alimentar, que são estruturados, lá está, como eu disse, através de acordo com o contexto, de acordo com o objetivo, de acordo com a vossa experiência, de acordo com aquilo que estão a fazer e da forma correta. E isto é muito importante, as coisas estarem estruturadas da forma correta. Porque, acreditem em mim, eu sei que muitas de vocês já tiveram mais experiências, se quiserem podem partilhar aí no chat, experiências que foram para o ginásio, receberam ficha de treino, achavam que estava tudo bem, que eram aquilo que deviam de fazer, tiveram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não progrediram, não viram resultados, desanimaram, desistiram e não conseguiram atingir o objetivo. E é importante nós termos o treino bem estruturado. Segundo,
suporte vídeo e feedback de vídeo, ou seja, eu peço sempre às minhas alunas para filmarem os exercícios, para eu perceber como é que está a questão técnica, para dar feedbacks para melhorar-se a técnica, para que haja uma boa progressão técnica, para conseguirmos progredir de forma segura a nível das cargas. Isto é muito importante, conseguirmos ter uma boa progressão, uma progressão segura, uma progressão que vá nos levar ao objetivo e ao estímulo que o treino tem de fornecer. Terceiro, muito importante, entrando aqui na parte do suporte, esclarecimento de dúvidas através do WhatsApp. Todos os dias respondo a questões, dúvidas alunas que têm, dúvidas que surgem. É normal surgir dúvidas ao longo do processo e é também através de esclarecer determinadas dúvidas que se vai ter aqui uma aprendizagem. Depois os feedbacks semanais e a videochamada mensal. Esta videochamada é muito importante, esta videochamada é o momento do mês que acabo por ter aqui uma ligação mais profunda com as minhas alunas, em que acabamos por partilhar determinadas experiências e vocês podem achar, já tenho aqui alunas de 3 anos de acompanhamento, 3 anos numa vida acontece muita coisa, 3 anos numa vida há eventos, há experiências que vão influenciar o processo de forma negativa, as coisas têm de ser reestruturadas e muitas vezes a forma como lidamos com essas coisas e ter alguém que ajude, auxilie nesse sentido e que tenha capacidade de compreender que as coisas não vão ser perfeitas e de estruturar de acordo com a necessidade é muito, muito importante. E também para ultrapassar aqui determinadas crenças, ultrapassar também aqui, desmistificar determinados mitos, é super importante. Temos o grupo das musas, acaba por ser aqui uma ferramenta de grupo, em que coloco várias reflexões, temos as aulas, as musas partilham experiências, ainda na semana passada fizemos aqui um desafio em relação à água, uma das alunas estava com dificuldade em ingerir a quantidade correta de água e eu lancei um desafio em que todos os dias colocávamos fotos na água para ingerirmos a água adequada e foi logo ali um reforço positivo para determinado comportamento. E é uma ferramenta muito importante porque isto acontece com todas as mulheres. Quando estão num processo de mudança, quando iniciam um processo de mudança, o contexto em que estão presentes muitas vezes não vai reforçar os comportamentos que têm que adotar. Muitas vezes vai inclusive existir críticas, existirem resistências à mudança desses comportamentos através das críticas e muitas pessoas do vosso contexto não vão aceitar determinadas mudanças. Então é importante estarem num grupo em que sintam-se que não estão sozinhas, que sintam aqui o reforço positivo de estarem num grupo em que todas as mulheres estão a trabalhar para atingirem um determinado objetivo, para atingirem a sua melhor versão. E é muito importante esta ferramenta de grupo, é muito importante perceberem que não estão sozinhas e que as coisas não são um mar de rosas. Muito importante aqui o reforço. Temos também aqui o dia da Iniciativa Alimentares e Fit, basicamente é um dia em que a cada semana, duas em 2 semanas, colocamos um dia diferente, 4 receitas, ou seja, pequeno almoço, lanche e jantar, um dia com receitas diferentes, para poderem variar com uma maior facilidade e terem opções para variar a nível da alimentação. Temos também os nossos e-books de receitas que são fornecidos às nossas alunas e, lá está, a nível da alimentação fornecemos todas as ferramentas para que não aconteça a questão do enjoar, principalmente para quem precisa de variar. E a realidade é que quem acaba por aproveitar esta ferramenta acaba por lidar e melhorar muito o comportamento alimentar, porque deixa de ter aqueles comportamentos ao fim de semana, deixa de ter aquelas dificuldades ao fim de semana porque queriam comer algo diferente ou como não estão na rotina do trabalho, acabam por sentir mais fome nesse dia, mais fome ou vontade de comer neste caso, e acabam por comer aquilo que não deveriam. Desta forma podem comer refeições que acabam por ser mais saborosas, também acabam por ter aqui uma confecção mais demorada e conseguem ultrapassar muitas vezes estas dificuldades do fim de semana. Como disse aqui, os e-books de receitas e estamos agora em construção também do nosso novo material, que é o dossiê da melhor versão. Esperemos terminar este dossiê este mês, se tudo correr bem.
Este dossiê vai ter diversos guias, diversas ferramentas que podem utilizar para ultrapassar aqui as vossas dificuldades ao longo do processo, e vai ser aqui uma ferramenta incrível para quem entrar no acompanhamento. Todas as ferramentas que criamos ao longo do ano fornecemos aqui às nossas alunas. Quem está no acompanhamento tem sempre acesso a todas as ferramentas e temos aqui este cuidado, e eu tenho esta preocupação de criar ferramentas novas. Vamos ter também aqui uma nova iniciativa, o Mentoring Day, que basicamente vai ser uma vez por semana, e isto vai entrar, esta iniciativa vai iniciar brevemente. Uma vez por semana vou-me reunir ao vivo com as minhas alunas para tirar dúvidas. Mesmo quem não consiga estar ao vivo, vou recolher as dúvidas que tenham através do WhatsApp para ter aqui um maior suporte a nível de dúvidas. Às vezes são questões que surgem que a pessoa não liga e pode perguntar, e vai ser esclarecido nesta iniciativa.